Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. 947 que começa todos os dias, aproximadamente às 9h47 da manhã. E para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Zillig, ou Pati Zillig, e você está nesse canal para você que é professor de yoga, iniciante, professor de yoga experiente, ou até um praticante de yoga, você ter sacadas como você ter liberdade financeira, mas mantendo a sua qualidade de vida e podendo levar o yoga para cada vez mais pessoas. E olha só, o tema de hoje é o seguinte: mudanças fazem bem para um professor de yoga? Vamos trabalhar esse tema hoje. Que tipo de mudança você deve buscar para você conseguir sua liberdade financeira? Como você se ajustar à mudança? Essa é uma reflexão muito importante. E às vezes eu geralmente faço um cronograma dos temas das lives, tá? Tema das lives que vocês mais me pedem, porque eu converso com professores de yoga, instrutores de yoga todos os dias, ou com praticantes, né, que querem se formar todos os dias. E muitas vezes vocês me trazem muitos temas, mas às vezes tem alguns que ressaltam mais e eu trago para frente. Esse tema sobre mudança. E vamos falar um pouquinho sobre mudança. Eu gosto sempre de trazer a etimologia da palavra. O que significa mudança, Paty? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, eu gosto sempre de trazer esse conceito do significado. Mudança. Aqui ele está colocando uma troca de um lugar. Então, quando você troca de lugar, é uma mudança. Isso é tranquilo, todo mundo entende. Transferência de alguma coisa, transferência para um outro local, deslocamento, modificação, variante, afastamento. Tem várias, olha, eu vou pegar os sinônimos. Movimento. Mudança também significa movimento. Bom, eu vou anotar aqui algumas palavras, sempre tenho um caderninho e caneta. Então, mudança, vamos pegar alguns sinônimos. Movimento, que tem a ver conosco. Metamorfose. Quem conhece essa música, né? Metamorfose ambulante. Mutação, outra palavra que é sinônimo aqui que é interessante. Reviravolta. Esse é engraçado, né? Parece coisa de novela mexicana. Vamos ver mais algum aqui que faça diferença. Deslocamento, variante, deslocação, transferência, alteração. Então, acho que já está de bom tamanho essas aqui, olha só. Substituição também. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui algumas palavras que são sinônimos de mudança. Movimento, metamorfose, mutação, reviravolta, alteração, substituir. Vou pegar 3 sinônimos de mudança. Substituir, movimento, principalmente movimento, né? E alteração. Então, vamos usar esse contexto, tá bom? Então, mudança tem a ver com movimento, tem a ver com substituição, tem a ver com alteração. Quem vocês conhecem, que é bem íntimo de vocês, assim, bem perto de vocês, inclusive tá aqui nesse cantinho do yoga, que adora uma mudança, que adora um movimento, que adora transformação. Quem é? Quem chuta aí? Escreve nos comentários. Quem que você, se você é praticante de yoga ou é professor de yoga, de quem que você é bem íntimo, que adora um movimento, adora uma mudança, adora uma alteração, uma substituição. Aquele que destrói para construir. Quem é? Quem é o nome desse ser que gosta de fazer uma mudança? Olha só, na Trindade Hindu, esse nosso coleguinha aqui, ó, tirar, né? Eu sempre enrolo ele no Japamala. Eu vou mostrar aqui na câmera de baixo e aqui. Principalmente essa versão de Shiva Nataraja, Shiva, o rei dos bailarinos. Por quê? Shiva Nataraja, ele tá no círculo de fogo, certo? Deixa eu deixar mais perto. Ele está no círculo de fogo. Ele está nesse círculo de fogo e aqui tem um animal, um ser, que ele pisa nele. O que ele pisa nele? Ele é o simbolismo de que ele pisa na ignorância. Então, ele pisa na ignorância e o fogo tem o efeito transformador. Tá? Então, o efeito dele é transformador. O que ele faz? Ele pisa na ignorância, ele toca o Damaru dele. Cadê o Damaru? Numa mão é a chama, na outra mão, não sei se você vai conseguir ver, ele tem um Damaru. Damaru é aquele que ele toca para acordar a humanidade. Então, ele pisa na ignorância, ele toca o Damaru, tipo, humanidade, acorda, a gente precisa mudar. E aí ele destrói para construir. Esse é o símbolo de fogo. O fogo tem um simbolismo também de renascimento, né? Então, e aí o detalhe, ele tá com movimento, por isso que ele tá na versão Nataraja, rei dos bailarinos. Então, existem várias versões de Shiva e ele, né, esse é o bailarino, né? Então, é o movimento. Tem o Shiva meditante, que é Shiva Shankara, e tem outros Shivas também. Mas esse é o Shiva bailarino, tá? É o rei dos bailarinos. Então, Shiva já nasceu, ele já carrega consigo a questão de mudança, porque ele percebeu que aquilo que ele estava vivendo não dava mais. E ele é um ser que gosta de mudança. Então, vamos olhar. Shiva, ele era um bailarino, certo? Deixa eu colocar ele no lugarzinho dele aqui. Vou deixar ele mais à mostra aqui. Vamos deixar ele mais perto do amigo dele, Damaru. Tudo bem que o Damaru tá gigante perto dele, né? Mas vamos ver aqui, ó. Ele deixa ele encostadinho aqui para ele não cair. Deixa ele aqui aparecendo no meu cantinho do yoga. Então, Shiva,
ele era um bailarino. Ele começou a desenvolver mais a sua dança. Ninguém se sabe ao certo, mas ele começou a codificar algumas coisas. Percebeu a respiração, como ele respirava influenciava na dança, como ele movimentava influenciava na dança, como ele podia fazer técnicas corporais que iam ajudar ele na dança. Então ele começou a ver que tudo isso acontecia. E aí, quando ele começou a observar que tudo isso acontecia, ele falou movimento, né? Ele viu que tinha uma coisa muito maior que ele trouxe ali à tona. E ele mudou. Então, ele continuou sendo bailarino, mas a principal missão dele foi levar essa mensagem do yoga para mais pessoas. Então, olha que legal, que sacada. Mudanças são positivas para qualquer pessoa. Só que tudo vai depender de como você reage a elas, como você vai interagir com essas mudanças, tá? O que a gente pode observar com Shiva? Shiva era mudança. Shiva era constante mudança e ele não tinha receio de destruir o que estava ruim para reconstruir. Não é que você tem que fazer sair aí destruindo parede, pegar uma marreta, sair. Não, nada disso. Eu saí falando tchau para todos os alunos que pagam pouco, para você conseguir novos alunos. Calma, respira. Não é assim. Vamos parte por parte. Como é que você vai mudar? Aquilo que não te servia mais, então você vai mudar para aquilo que você quer que aconteça hoje. As mudanças, elas devem acontecer em doses homeopáticas. Pode fazer uma mudança maior? Pode, mas se você se planejou para ela, então é importante a gente falar. É legal fazer mudança. Fala assim, agora baixou Shiva, vou começar a fazer o meu processo de mudança. Pode acontecer com você, tá? Tem que ver o que funciona para você. Mas a questão é como fazer essa mudança, e que tipo de mudança é positivo, que tipo de mudança não é legal numa vida de um professor de yoga. Vamos falar sobre isso, tá? É a transmutação. Shiva traz esse conceito de transmutação. E a gente saber como a gente transmutar o que não está dando certo é muito importante. Seja você um professor de yoga experiente, seja você um professor de yoga iniciante, seja você até um praticante que quer se formar como professor. Dá sim para você observar que tipo de mudança você vai assimilar, que tipo de mudança talvez não seja bom para a sua carreira. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que observar, eu até anotei algumas coisas bem interessantes aqui para a gente conversar um pouquinho, tá? Por quê? A gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. Então você coloca a primeira coisa para você conseguir alcançar onde você quer chegar, é você traçar uma meta para você. Paty, mas eu não tenho meta. Então você vai estipular qual é a sua meta a partir de hoje. Pode ser a sua meta, pode ser ter mais alunos, a sua meta pode ser em relação ao ganho financeiro, a sua meta pode ser fazer uma profissão que realmente, verdadeiramente te inspire e que você ame fazer e que faça diferença na vida de outras pessoas. Tudo isso yoga traz, tá? Ou fazer uma profissão, né, cada vez mais consistente, você poder ter orgulho de falar quanto você ganha por hora para sua família, tá? Isso é muito importante, gente, porque às vezes, se você ganha pouco na profissão, ou se você ainda não está na profissão, mas quer ganhar muito, você pode sim já começar a pensar o quanto você vai cobrar por aula, quem você vai abordar, quem é o seu avatar, qual que é a transformação que você gera na vida das pessoas. Então, isso é legal você avaliar, mas qual que é o seu objetivo hoje? Isso é muito importante. O primeiro passo para você mudar é você olhar e falar, o que eu estou vivendo não está bom. Não era bem aqui que eu gostaria de estar agora, mas você está agora, nesse lugar. Tá, mas aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? Tem que ter clareza disso. Porque quando você tem clareza do todo, você começa a traçar as suas pequenas vitórias que você vai ter daqui por diante. E os pequenos desafios que você vai ter que colocar na sua vida. Paty, que tipo de desafio? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldade para falar em vídeo, eu tenho muita gente que tem dificuldade de falar em vídeo. E por que isso é tão importante? Falar em vídeo é importante para você poder levar o conhecimento através das suas redes sociais, poder dar aula online, poder, às vezes, fazer uma live com alguém que você queira. E aquilo vai te dar uma certa visão, as pessoas vão começar também a chegar mais, talvez através de uma live que você fez. Então, como é que você tira o medo, por exemplo, de falar em vídeo? É um desafio, mas o desafio que você enfrentou de falar em vídeo te fez ter alunos online. Olha que interessante. Então, você tem que pensar, qual que é a minha meta? Onde eu estou hoje? Eu quero estar? Ou eu gostaria de estar em outro lugar? Pensa aí, escreve aí para você. Ou pensa, onde eu estou agora? É realmente onde eu gostaria de estar? Se sim, o que eu posso fazer para melhorar? Porque uma única certeza que a gente tem na vida é que tudo muda o tempo todo no mundo, né? Como dizia nosso amigo Lulu. Então, tudo muda o tempo todo no mundo. Se você continuar fazendo a mesma coisa hoje, acordando no mesmo horário, comendo as mesmas coisas, fazendo tudo igual, você vai ter mudança, porque você é outro ser, você tá com outra visão,
as coisas à sua volta mudam, as necessidades mudam, seus alunos mudam. Então, a única certeza que a gente tem é que mudanças acontecem o tempo todo. E elas vão continuar acontecendo, independente do que você faça. Mesmo que você tenha uma vida que tem as mesmas coisas metodicamente, amanhã vai ser diferente. Por exemplo, vamos trazer isso no contexto do yoga. Hoje você pratica yoga. Só que você acordou de um jeito, você comeu de um... Mesmo, por mais que tenha dormido a mesma quantidade de horas, coisas diferentes acontecem com você no seu dia. Amanhã, quando você praticar yoga, você pode fazer a mesma aula. Mas, na verdade, nunca é a mesma aula, tá? Mas você vai estar diferente, a sua vivência vai estar diferente. Você vai estar um pouco mais à frente. Então, mudanças acontecem o tempo todo. Então, aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Tá, Paty, você pode... Se você tá aqui nesse canal, provavelmente você deve querer chegar no Yoga 5K, certo? Né? Ou além disso. Eu sei que tem gente aí que é mentorado que já tem metas mais audaciosas. E vamos lá, que a gente tá junto nessa. Então, pode ser que você queira chegar no Yoga 5K. O que é o Yoga 5K para quem ainda não conhece? É como ganhar mais de 5 mil reais por mês com as suas aulas de yoga, mas não é qualquer curso. Não é com o curso da sua saúde, não é dormindo pouco, não é não tendo tempo livre, tá? É você fazendo isso de maneira consistente, primeiro se olhando, cuidando de si mesmo. Então, é isso que o Yoga 5K. Pode ser que você queira o Yoga 5K. Pode ser que você queira o Yoga 5K, mas o mais importante para você ali é a realização pessoal, porque talvez pode ser que você já tenha uma estabilidade financeira, né? Então pode ser que você queira realmente deixar o seu legado no mundo. Então pensa, tudo isso vai acontecer com você. E mudanças, elas vão acontecer o tempo todo. E como é que você lida com elas? Se você não lidar com elas e não se planejar para mudanças, as mudanças vão engolir você. Agora, se você já planeja uma vida com algumas mudanças para um caminho que você quer, o que vai acontecer é que você vai se antecipar para as possíveis coisas que vão acontecer com você no meio desse caminho. Por exemplo, tá, Paty? Eu tô aqui batalhando para ter mais aluno. Pode ser que a mudança que vai acontecer com você é você vai ter que aprender a lidar com vídeo, porque você vai começar a ter personal online. E você tinha uma barreira para vídeo. Como é que você faz isso? Primeiro, vamos lá buscar ajuda, buscar uma mentoria, buscar orientação sobre como lidar com vídeo. Segunda coisa, Paty, pode ser que nessa de eu começar a crescer, eu começar a conseguir mais alunos, eu não sei, eu acho que a minha aula é muito iniciante, eu escuto muito isso, tá, gente? Eu acho que a minha aula é muito básica, a minha aula de yoga é muito basiquinha. Como é que eu faço? Então, vai começar a chegar alunos e aí eu acho que minha aula é muito repetitiva, eu não sinto confiança. Aí você já vai se antecipar, porque você já listou isso, e vai começar a buscar ajuda em relação a isso. Mentoria, vai fazer aprofundamento em yoga, nos temas que você acredita que você precisa desenvolver mais. Busca alguém para te ajudar, para te orientar. Mas é importante você buscar a orientação. Mas você já percebe que você já está se olhando antes? Seguinte, imagina que vai acontecer do aluno ideal. Sabe aquele aluno que vai te pagar R$300 por hora? Eita, olha que bonito, hein? R$300 por hora, personal, na sua casa, você nem precisa sair da sua casa, a pessoa te adora, adora suas aulas, tá evoluindo pra caramba. Imagina se essa pessoa chega para você e você não tá preparada. Eita, a pessoa chega para você já querendo fazer aula com você, tipo, cai no colo, pá! Caiu um aluno personal que paga R$300 por hora no seu colo e você não tá preparada para isso. Você não acredita que tá preparada. Aí na hora de conversar com ele, você fica inseguro ou insegura, gagueja, não consegue falar sobre os benefícios da sua prática. E aí a pessoa fala, tá bom, já que talvez você não tenha horário, talvez a gente vai conversando. Aí você vai conversando, seu colega foi lá e conseguiu esse mesmo aluno, mas inicialmente ele queria fazer com você, tá? Isso pode acontecer. Então, como é que você se prepara para a mudança que pode acontecer na sua vida? Se planeja, olhando quais são os seus pontos a melhorar. Todo mundo tem pontos para melhorar. Eu tenho, todo mundo tem. Todo mundo tem coisas que você pode fazer melhor. Todo mundo tem pontos que você fala assim, cara, isso aqui é algo que, se eu tiver que investir tempo, eu vou ter que investir muito. Por exemplo, eu não sou a pessoa mais habilidosa com dotes manuais. Fazer recorte, crochê, cara, eu sou um desastre nesses negócios. Uma vez eu fui tentar fazer crochê, eu ia fazer um tapete bonito, cor cru, sabe? Bonito para colocar na sala e tal. E aí eu fui começar a montar, ele ficava muito aberto, aí eu reduzia ele. Aí comecei a fazer de novo, aí ele ficava extremamente enrugado, aí eu fui fechar de novo, os pontos ficavam muito frouxos. Aí eu falei, esquece. Aí eu peguei e fiz um paninho para ficar com um vaso, enfim, para colocar em cima de algum lugar, porque não foi. Eu ia dedicar muito tempo para aquilo e não era minha prioridade. Então, percebe que cada um tem seus pontos bons e os pontos que não são tão bons? É natural isso. Agora, o que vai fazer diferença para você começar a se desenvolver mais na sua profissão? Por exemplo, eu não tinha muita habilidade com redes sociais. Zero. Quando eu comecei a praticar yoga, eu não tinha nem Facebook, nem nada.
tá? Não tinha nenhuma rede. Tive Orkut há muitos anos atrás, mas não era mais pessoas de ficar usando sempre, nada disso. Então, eu fui buscar aprender sobre redes sociais. E qual foi a mudança? Porque eu falei, putz, onde eu tô não dá para ficar. Por que onde eu tô não dá para ficar? Eu estava dando muitas aulas, eu tinha uma grana por causa dos personagens, mas eu tinha um monte de aluno em grupo, muitos. E o que acontecia com isso? Acontecia porque eu não conseguia evoluir, eu tive burnout, porque eu trabalhava demais, dormia pouco, comia mal, tive burnout como professora de yoga, mais contrassenso que isso possa parecer. E aí, o que eu fiz? Falei, onde eu tô, não dá para ficar. Fui fazer mudanças. Nessa de fazer mudanças, como é que eu posso crescer? Como é que eu posso ter liberdade financeira? Divulgar mais? Qual é o melhor caminho de eu me divulgar? Através de redes sociais. Comecei a estudar redes sociais. Era boa nisso? Nossa, não, nem pensar. Comecei a estudar. Eu lembro que a primeira semana que eu comecei a estudar sobre redes sociais, eu fui lá e criei uma conta no Instagram e já comecei a colocar coisas sobre yoga. Quem for olhar, se você tiver um dia paciência de olhar lá, a primeira foto que eu tive foram fotos de asana. E aí, só com essas fotos de asana e um texto que não era o melhor do mundo, não tinha CTA nem nada disso, acho que nem tinha, não sabia estrutura. A primeira semana eu já consegui um aluno personal. Por quê? As pessoas não usavam ainda o Instagram para essa finalidade. Então, eu comecei a buscar, e já logo na primeira semana, divulgando, consegui personal, que era o que eu queria. Então, percebe que dá para fazer mudança lá, Paty, mas hoje tem muita gente divulgando pelo Instagram. Tem, mas se você fizer igual, não adianta. Como é que você vai se diferenciar? Olha aí a mudança. Se você faz tudo sempre do mesmo jeito, você vai colher os resultados iguais. Como é que você vai fazer um movimento na sua vida? Lembra, Shiva, movimento. Como é que você vai fazer movimento na sua vida? Com mudança. Você tem que mudar alguma coisa. Se aquilo que você está fazendo hoje não está te trazendo um resultado interessante, você tem que fazer diferente. Então, Paty, eu tô lá, vou lá, posto no Instagram. Posto ali aulas de yoga segunda e quarta, às 10 da manhã, a gente só aula experimental. Mas não vem uma pessoa. É lógico, tá todo mundo fazendo isso. Tá todo mundo divulgando yoga como se fosse produto. Yoga é serviço. E aí todo mundo sai divulgando yoga como se fosse produto. Aí você entra nessa manada, porque é muita gente divulgando dessa maneira, tá? Tem muita gente divulgando. Paty, mas então significa que o nosso nicho de yoga tá saturado? Não. Por quê? Quais são os principais benefícios de yoga? A gente pode listar aqui, se a gente fosse listar, a gente ficaria até às 10 da noite e não teria terminado, né? Mas uma das coisas que o yoga ajuda, por exemplo, é a questão de reduzir a ansiedade, administrar as emoções, a pessoa não ser sedentária. O nível de sedentarismo está aumentando muito em todo quanto é lugar, mas no Brasil também aumentou por causa da pandemia. Enfim. Então, como é que a gente resolve? Como é que a gente resolve essas coisas? Tem um monte de coisa que o yoga resolve. Certo? Um monte de coisa. Então, se tem gente ansiosa, tem gente que precisa trabalhar as emoções, tem gente que precisa ter mais foco, tem gente que precisa ser mais flexível, ganhar força, dormir melhor, tem nicho para yoga. Paty, mas tem muito professor de yoga? Sim, mas tem muita gente que quer fazer yoga e não faz ainda. Ontem eu estava conversando com uma mentorada muito querida, com quem eu tive o privilégio de conversar, e ela atua em Manaus. Ela ainda não é professora de yoga, ela é mentorada nova, ela está fazendo a formação comigo. Você sabia que em Manaus quase não tem professor de yoga? Não tem. Tem regiões que, se você quiser atuar localmente, tem regiões que quase não tem professor de yoga. Ah, Paty, mas aí eu posso dar aula online naquela região? Pode. Por que não? Você pode. Porque não tem. Então, quer dizer, tem uma carência de professores naquela região. E eu vou te contar que as pessoas, aqui em São Paulo, principalmente, elas são muito... A gente tem o termo bairristas, né? As pessoas gostam de só ir para lugares perto. E eu me incluo nessa. Eu vou para academia andando, se eu for feira andando, eu vou para farmácia, mercado, tudo aqui muito perto. Então, quando eu vou fazer uma escolha de qual que é o salão de cabeleireiro, eu acabei indo para um esses dias aqui perto, por mais que o meu, que eu sempre vou, é mais longe, porque eu podia ir andando, fazer as unhas também, tudo muito perto. Então, as pessoas gostam de fazer coisas em locais próximos. Então, pensa no seguinte, quantos professores de yoga tem na região muito pertinho de você? E às vezes pode ser que você tenha muitos prédios próximos de você. Se você tem muito potencial para dar aula. Às vezes você não precisa dar aula para 20 alunos. Se você der aula para 6 alunos, você já tem liberdade financeira. Então, como você faz isso? Fazendo diferente. Paty, mas eu quero dar aula online. Beleza. Será que não tem no Brasil inteiro 6 pessoas que querem fazer yoga? 6? Lógico que tem. Com 6 alunos, você já consegue chegar nos R$5.000 por mês, já consegue ter estabilidade financeira, já consegue ajudar outras pessoas através da sua mensagem. Não precisa ter 10, não precisa ter 20, não precisa de 30 alunos.
6 pessoas. 6, eu tô sendo ainda conservadora, porque com 5 você conseguiria, mas sempre coloco, quando você coloca uma meta, eu sempre coloco uma quantidade um pouco maior de alunos, porque tem aquele que sempre vai às vezes cancelar uma aula, vai viajar, aí você fica sem a verba daquele mês. Então eu sempre coloco o calculo um pouco para cima, tá? Então, você só precisa de 6 alunos para chegar no Yoga 5K. O que você pode hoje fazer diferente para você conseguir ter esses alunos que te paguem o valor que você merece? É lógico, tô falando 6, mas vai depender de quanto você cobra por aula, tá? E quantas aulas essa pessoa faz. Então, quanto você gasta para ir até a casa dessa pessoa, se deslocar. Tem essas variáveis. Mas, em média, 6 pessoas. Ah, Paty, eu cobro muito pouco. Tá, você precisa de 10. Você acha que não tem 10 pessoas que querem praticar yoga próximo a você? Ou no mundão online que você não consiga atingir? Gente, quantas pessoas tem no Brasil? Nem sei. Ó, vamos lá. Brasil população. Vamos fazer aqui só para vocês verem. 212,6 milhões em 2020. Você acha que nesse meio de 212,6 milhões de pessoas você não consegue 6 pessoas, 10 que seja, que querem praticar yoga com você? Lógico que consegue. Como é que você faz isso? Mudando a sua comunicação. Não adianta você chegar e só falar aula de yoga, segunda e quarta, 7 da manhã, a gente só aula experimental, porque tem um monte de gente fazendo igual. Tem um monte de gente fazendo igual. Ou pior, vai lá e coloca segunda e quarta, 10 da manhã, R$20 por aula. E coloca lá, tá, vai lá, pega a maquininha e coloca o preço. Gente, é serviço yoga, tá? Não é produto. E quando você coloca a tabela, você compete, você vai entrar na competição por preço. Você tem que entrar na competição pela sua especialidade, pela sua experiência, pela transformação que você gera para aquele público específico. Por isso que eu bato tanto na tecla da transformação e avatar, porque quando você gera uma transformação na vida da pessoa, a pessoa vai querer fazer aula com você, ela não vai deixar fazer aula com você para fazer com o outro. Paty, mas a pessoa nem fez aula comigo, como é que ela vai saber que eu gero essa transformação? Você vai divulgar isso. Eu, Paty, vou fazer aula, por exemplo, vou colocar um curso específico, vou fazer aula, prefiro fazer um curso de mídias sociais com alguém que vai aplicar isso em yoga, que vai mostrar como aplicar isso em yoga, ou eu prefiro fazer um curso de marketing digital que é totalmente amplo. Amplo que eu digo pode ser aplicado em qualquer área. É lógico que eu prefiro um curso digital para professor de yoga, certo? Mídias sociais, marketing digital, enfim. Por quê? É mais específico. Porque eu falo, nossa, essa pessoa deve entender o que eu passo, deve entender a minha realidade, eu crio uma empatia. Quando você fala assim, eu ministro aula de yoga para mulheres que são mães e têm pouco tempo livre. Você cria sinergia. Essa mãe que tem pouco tempo livre, ela vai querer fazer aula com uma professora de yoga que coloca aula segunda e quarta, R$20 por aula, ou ela vai chegar e vai conversar com você porque você dá aula para mães que não tem tempo, tá? Ou outra situação. Ajuda mulheres a reduzirem a ansiedade com técnicas simples do yoga. Você acha que ela vai olhar aulas de yoga ou vai falar assim, pô, essa aqui ajuda a reduzir a ansiedade, é essa que eu preciso. Você entende? Essa é a mudança que você vai fazer, é a mudança na sua maneira de se comunicar. Por exemplo, tá? Tem muitas outras mudanças que vão acontecendo. Porque quando você pratica yoga, todos os dias acontece uma mudança dentro de você. Pode ser mudança corporal mesmo, física. Pode ser uma mudança que a pessoa bate o olho no seu rosto e percebe que você teve uma mudança ali. Ou pode ser uma mudança mais interna, profunda. Na sua maneira de pensar, de agir, de se comportar, de respirar, de pensar com mais clareza mental. Então, se você está no yoga, sinto muito lhe dizer, você vai passar por mudança todos os dias na sua vida. Por mais que você não sinta. Por que não sente? Geralmente, quando o praticante começa no yoga, ele tem um impulso evolutivo, principalmente se ele é mais sedentário, né? Tem um impulso evolutivo maior e depois ele continua evoluindo, mas em doses homeopáticas e segura, de maneira segura. Por isso que, às vezes, o praticante que tem lá 1 ano fala, pô, eu não tô evoluindo mais no yoga, mas ele tá, é que ele não tá percebendo. Por quê? É de uma maneira segura e assimilável. Por isso que também uma das coisas que um professor de yoga tem que fazer é mostrar para o aluno que ele tá evoluindo. E como ele tá evoluindo, tá? Porque às vezes ele não vê. Olha que louco isso. Ele tá mudando e ele não vê porque ele tá mudando em dose homeopática de uma maneira segura e gradativa. Isso pode estar acontecendo com você também, você não tá percebendo. E você pode falar, nada muda na minha vida, tal. Será que nada muda? Será que você já não mudou pra caramba e você não percebeu? E essas mudanças, elas são muito importantes para você evoluir. Então, pensa no seguinte, mudança é movimento. Movimento é vida. O nosso corpo, por exemplo, ele é feito de curvas. Por quê? Ele foi feito para a gente se movimentar. Não foi feito para a gente ficar parado. Se nós fôssemos seres
que nasceram para ficar parados, nós seríamos uma árvore plantados ali com as raízes no solo, mas não é, você não é uma árvore. Então, se você tem curvas, o seu corpo nasceu para se movimentar. E mudança e movimento tá ali, ó, são sinônimos. Isso acontece o tempo todo. Outra coisa, alteração, substituição, coisas que você percebe que não tá legal na sua vida, vai lá e muda. Você não é uma árvore. Você pode mudar o tempo todo. Lógico, você vai colher consequências da sua mudança, mas você pode mudar. E você vai mudar. Só que geralmente eu prefiro eu fazer a mudança que eu quero em mim, do que deixar que o universo, né, ou que o mundo faça a mudança para mim sem eu ter dito que eu queria mudar. Porque isso vai acontecer, mesmo você não querendo. Você vai mudar. Mesmo você não querendo, as pessoas vão mudar, as situações vão mudar, as necessidades vão mudar. Por isso que eu sempre me atualizo. Quando eu tenho um grupo de mentorados, um programa que chama Programa VIP. Né? Então, eu mentoro professores de yoga e praticantes de yoga que querem fazer formação profissional também, porque eu tenho formação dentro do curso. Só que, ao mesmo tempo, eu faço mentoria, eu sou mentorada de um outro grupo. Por quê? Porque eu sei que muita coisa muda e eu quero estar atualizada para trazer o que há de melhor para esses meus alunos. Então, você não estudar, não se atualizar, faz com que você seja refém das mudanças que acontecem. E mudança vai acontecer, você querendo ou não. Agora, é melhor que você se planeje para que essas mudanças sejam positivas na sua vida. E você aproveite essa nova onda de mudanças que está acontecendo. Agora, no Brasil, teve uma nova onda do yoga que está acontecendo ainda. Mais de 50% das pessoas procuraram a palavra yoga no Google nos últimos 2 anos. Aumentou a venda de tapetinho de yoga num número muito absurdo, acho que foram 735% ou 753%, pela busca de tapetinho de yoga. Tapetinho não, por causa do tapete de yoga. Então, olha só o quanto subiu a quantidade de gente que procura por yoga. Então, teve uma mudança boa para quem trabalha com yoga, ou para quem quer trabalhar com yoga. Então, está tendo uma procura maior. Se tem uma procura maior, tem mercado para você dar aulas, tem mercado para você vivenciar a sua profissão e ganhar bem por isso. Lembra? Olha só, a gente olhou aqui, temos 212,6 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Será que 6, pelo menos, delas não querem fazer aula com você? Ai, tudo bem, se você cobrar pouco, 10 pessoas não querem fazer aula com você para você chegar no Yoga 5K? Cara, é muito pouco, Então dá, super dá. 212 milhões de pessoas existem no Brasil, mais de 212. E são os dados demográficos de 2020, tá? Não foi atualizado ainda para os outros, mas olha só, 212. Se a gente pegar a nossa vizinha aqui, a Argentina, tem 45 milhões. E eu tenho muitos amigos argentinos que são professores de yoga e que também ganham bem. E estão lá fazendo sucesso na sua profissão, ajudando a vida de outras pessoas. Vivendo bem, viajando. Então, é possível. Você só precisa olhar, ampliar o seu olhar, colocar o seu nicho, para quem você vai ministrar a aula, para quem você vai oferecer sua aula, quem é o seu avatar, e começar a procurar. Tipo, cara, você não precisa procurar no mundo inteiro, não precisa procurar nem no Brasil inteiro, você só precisa de 6 pessoas, no máximo 10 pessoas, para você ter liberdade financeira com a sua profissão, que são 10 pessoas. Com certeza você conhece muito mais, com certeza você conhece pessoas que gostariam de fazer aula de yoga com você, mas você não divulgou. Então, pensa nisso, mudança é positiva. E a única certeza que a gente tem é que você vai sofrer mudanças na sua vida. Então, ao invés de você sofrer mudanças, provoque as mudanças que você quer ter na sua vida. Provoque essas mudanças em você. Atraia o que você quer. Lembra de Shiva? Pisa na ignorância. Não é para você pisar nas pessoas, mas é você, deixar de lado a sua ignorância. Vai estudar, vai se aprimorar. É esse simbolismo. E aí se movimenta, né? Ó, o Shiva com vários braços se movimenta. Movimenta e aí você... O fogo que tem o efeito de destrói para construir, o fogo ali tem o conceito de você renascer. Quando você pisa na ignorância. O que é pisar na ignorância? Né? Você vai se aprimorar, você conhece outras coisas e se movimenta, começa a fazer as coisas acontecerem e aí você reacende, toca o seu Damaru, fala, galera, tô aqui, vamos lá, tô aqui para gerar transformações, para uma transformação genuína na sua vida, toca o Damaru, faz igual a Shiva. E na outra você começa a gerar esse círculo de fogo, esse círculo de transformação em você, as coisas começam a acontecer. O fogo tem um caráter renovador, então você destrói, o que você vai destruir? A ignorância que você tinha em algum tema, às vezes pode ser em respiratórios, pode ser em vergonha de falar de vídeos. Você destruiu, na verdade não é você destruir, você reconstruiu para uma coisa muito melhor. Esse é o caráter do fogo. Você reconstruiu o seu medo de falar em público, o seu medo de falar em vídeo para transformar a vida de pessoas. Shiva tá aí dizendo isso, lembra? Olha lá. Então pisa na ignorância, se movimenta, toca o seu Damaru. Primeiro, o Damaru, quando você toca, primeiro serve para você mesmo. Por quê? Você vai tocar o seu Damaru e falar, galera, ó. Quando você fala galera, você escuta. Hoje era transformação em você. Ativa o fogo, a energia, a sua vitalidade que existe
e começa a fazer as coisas acontecerem, tá? Então, Shiva começou também com poucas pessoas, todo mundo começou com poucas pessoas, né? Até Jesus Cristo tinha só 12 seguidores e mudou o mundo com a mensagem dele. Não tô nem falando sobre o conceito religioso, mas é que todo mundo, não tem ninguém aqui no mundo que não conheça quem foi Jesus Cristo. Você não precisa de ter 50 alunos para isso, tenha 6 a 10 alunos. E você vai conseguir mudar a vida dessas pessoas, essas pessoas, por consequência, vão conseguir mudar a vida de outras. E aí você gera um círculo virtuoso de mudanças positivas que você vai gerar na sua vida e na vida de outras pessoas. Isso não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Bom, galera, então o tema de hoje é sobre mudanças. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse tema. Curtam o seu dia, pense o que você gostaria de mudar, coloque em prática hoje mesmo e já liste tudo isso. Então, se você não está gostando de alguma coisa, lista qual plano de ação você pode fazer para mudar e fazer diferente a partir de agora. Um beijo para vocês.